Boa tarde, pessoal. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero passar aqui nessa tarde, hoje dia 11 de abril, né? Agora é por volta de 1h30 da tarde. Eu quero compartilhar aqui com os irmãos uma palavra da parte do Senhor, porque tudo que a gente vem abrir a boca para falar, nós temos que ter respaldo bíblico, né? Eu gravei um vídeo ontem, dizendo sobre que o Silas Malafaia tem que voltar ao primeiro amor, tem que dar um passo atrás. Eu citei algumas passagens bíblicas, mas agora eu vou confirmar aqui com vocês, vou estar lendo aqui alguns versículos da Bíblia, para que os irmãos venham junto comigo meditar na palavra de Deus e entender sobre o que eu estava falando. A palavra se encontra no livro de Jeremias, no seu capítulo 27, Jeremias 27, a partir do versículo 4, do versículo 4 ao versículo 11. Vou estar aqui dividindo com os irmãos essa palavra da parte do Senhor, para nós meditarmos juntos. Diz assim a palavra do Senhor, parte B do versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Eu fiz a terra, o homem, os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou a quem me agrada. Glória a Deus. E agora eu entreguei todas essas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e até os animais do campo lhe dei, para que o sirvam. E todas as nações servirão a ele, e a seu filho, e aos filhos de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reinos se servirão dele. E acontecerá que se alguma nação, reino, não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, visitarei com espada, com fome e com peste essa nação, diz o Senhor, até que a consuma pelas suas mãos. E não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos e aos vossos sonhos e aos vossos agüeros e aos vossos encantadores que vos falam dizendo, não servireis ao rei da Babilônia, porque mentiras vos profetizam para vos mandarem para longe da vossa terra e para que eu vos lance dela a vós e vós pereçais. Mas a nação que meter o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu deixarei na sua terra, diz o Senhor, lavrará e habitará nela. Amém, igreja? Por que eu estou trazendo essa palavra aqui? Né? Porque a palavra de Deus diz que nós temos que orar pelos nossos governantes. Né? Orar pelos nossos governantes. E não é isso que nós temos visto. Existe uma revolta, né? Essa briga de esquerda, de direita, essa brigaiada aí, e as pessoas, elas estão se digladiando entre elas, e elas não estão parando para pensar que existe um Deus todo-poderoso que criou o céu, a terra e o mar. Nós não somos dono de nós mesmos. Nós não fazemos nada, não mandamos em nada, não somos nada, né? O Senhor é tudo, porque dele, por ele e para ele, ele criou e formou todas as coisas. Nós estamos debaixo do domínio de um Deus vivo, um Deus grandão que vive e reina para sempre. Nós estamos debaixo do domínio de um Deus que o céu é o seu trono e a terra ele tem por escabelo dos teus pés. O Senhor fala assim na palavra dele, o céu é o meu trono e a terra eu tenho por escabelo dos meus pés. Quem edificaria uma casa para mim? Né? Nós estamos debaixo do domínio desse Deus que criou e formou todas as coisas. Né? Esse Deus que não dorme. Esse Deus que sonda os corações,
que conhece a intenção do coração do homem e da mulher. E as pessoas, elas vão vivendo e vão nessa loucura, nesse desvario, achando que são dona dos seus próprios narizes, que pode fazer o que quiser, que vão ameaçar, que vão matar e que vai ficar por isso mesmo, né? Essa passagem aqui vem trazendo, né, quando Deus permitiu que o povo fosse levado a cativo por Nabucodonosor. Quem é esse povo? O povo de Israel, o povo israelita, aquele povo que Deus tinha tirado lá do cativeiro, 430 anos no Egito. Aquele povo que ficou 40 anos no deserto e depois entrou na terra prometida. A terra que manava leite e mel. E que depois que entraram na terra prometida que manava leite e mel, né? Eles abandonaram o nosso Deus. Abandonaram as ordenanças do Senhor. Se contaminaram com deuses estranhos, né? Se deitaram com mulheres de outros reinos. E se contaminaram, né? Abandonaram a fé. Abandonaram as ordenanças do Senhor, né? Estavam rebeldes, estavam vivendo loucamente. O povo não estava diferente de como está a humanidade hoje, de como está a nação brasileira hoje. Não estava. Viraram as costas para o Senhor, negaram o nome do Senhor e começaram a adorar deuses estranhos, né? A promiscuidade, o pecado, a lascívia imperava, a prostituição, a sodomia estava impregnada naquele povo, né? Aquele povo que por 40 anos o Senhor cuidou deles lá no deserto, aquele povo que Deus não deixou faltar o maná, todos os dias Deus cuidou deles, que deu livramento, né? Que de dia uma nuvem protegia eles do sol, e à noite o Senhor cercava eles com uma coluna de fogo. E aí eles entram em Canaã, né? Aonde que manava leite e mel, os cachos de uva era tão grande que precisava de 2 homens para carregar. E de repente, a partir do momento que eles entram na terra prometida, né? Eles, né? Deixam as ordenanças do Senhor. Eles ignoram tudo aquilo que foi instruído por Deus para eles ali no deserto, através de Moisés, depois, né, através de Caleb. Enfim, aí o Senhor começa a levantar profetas para falar para esse povo. Jeremias era menino quando Deus levantou Jeremias para começar a alertar esse povo de que Deus ia trazer castigo sobre eles. Era menino. Jeremias, ele ficou por 40 anos profetizando. Ele era chamado profeta chorão porque ninguém dava credibilidade a ele. Jeremias, ele era ignorado. Chegou um momento que Jeremias foi proibido de entrar em templo, de entrar na presença do rei, no palácio, né? Porque Jeremias entregava o que Deus mandava Jeremias falar. E ninguém queria ouvir mais Jeremias. Jeremias, ele foi deixado de lado por parentela, pelos amigos. Jeremias se lamentava porque ele obedeceu o que Deus mandava, mas como não se cumpria imediatamente, ele era zombado. Ele era chamado o profeta que lançava maldição sobre aquele povo. Mas quando eles foram levados cativo, Jeremias foi o único que Deus... Jeremias foi o único que Deus poupou. Foi o único que teve direito de escolher se queria ir ou se queria, para onde queria ir. Foi o único. Mas enfim, né? Deus entregou o povo nas mãos de Nabucodonosor. E aqui Deus vem falando, ele fala assim com Jeremias: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eu fiz a terra, o homem, os animais que estão sobre a face da terra,
pelo meu grande poder e com o meu braço estendido, e eu os dou a quem me agrada. A quem me agrada. Deus tudo vê, tudo contempla, sonda os corações. E nesse momento aqui, quem estava agradando a Deus era Nabucodonosor. E Deus entregou o povo rebelde, prostituto, era o povo segundo o coração de Deus, mas estava, sodomita, estava rebelde, rejeitando as ordenanças, rejeitando as profecias que Deus enviava os profetas para falar. Nessa época tinha Jeremias, tinha Ezequiel, tinha Isaías, e o povo não quis dar ouvido. Então Deus permitiu o povo ser levado a cativo para a Babilônia. Tiveram que andar muito, porque naquela época não existia carro, Você imagina esse povo andando, dias e dias, até chegar em Babilônia, sendo levado a cativos. O povo foi levado em 3 levas. Primeira leva só foram levados povo da burguesia, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foi levado na primeira leva. Eles eram filho de burgueses, fazia parte da burguesia. Foram levados os inteligentes, foram levados vou dizer, como se fossem médicos, advogados de hoje, A primeira leva foram levadas pessoas que pudessem contribuir no reino de Nabucodonosor. Depois teve a segunda leva, depois a terceira, para levar esse povo todo. Teve anos de espaço de tempo na levada desse povo cativo para a Babilônia. Então, por que eu estou trazendo essa palavra aqui? Que Deus fala aqui que Ele entrega nas mãos de quem agrada a Ele. E eu creio que o presidente da República atual simboliza Nabucodonosor. E eu creio que Deus entregou nas mãos do Luiz Inácio o governo do nosso país atual, contra a vontade de muitos, porque há um propósito de Deus. E a palavra de Deus, ele diz assim que nós temos que orar pelos nossos governantes. Não ficar fazendo essas loucuras que tem pessoas fazendo por não aceitar a ordenança de Deus. Por não aceitar a ordenança de Deus. Há um motivo pelo qual Deus permitiu que o Luiz Inácio Lula da Silva ganhasse a governança desse país. Se as pessoas parassem de gladiar, de rejeitar e se alimentasse da palavra de Deus, as pessoas iriam entender. Melhor obedecer do que sacrificar. O povo foi levado a cativo. Com 3 anos que estava lá no cativeiro, os falsos profetas no meio deles começaram a profetizar que o cativeiro já estava terminando. E Deus manda Jeremias escrever uma carta, porque ninguém queria ouvir Jeremias. Então, desde o momento que Jeremias passou a ser rejeitado dentro dos templos, rejeitado, pelos governantes, Deus então instruiu que Jeremias escrevesse. E Jeremias escrevia assim: assim diz o Senhor. Jeremias passou a escrever usando esse jargão, assim diz o Senhor. E Deus falou: Jeremias, escreve uma carta e envia para o povo que já está lá em Babilônia. E fala assim para eles: edificai casas e habitai nelas. Dê seus filhos a casamento, arrume marido para suas filhas. E ore para que haja paz aí na cidade onde que vocês estão. Porque na paz da cidade vós tereis paz. E aquietai-vos, porque o cativeiro é de 70 anos. 70 anos, não é 3 não. Não está acabando não. E Deus fala assim: não dê ouvido aos falsos profetas que estão aí no meio de vocês, dizendo que o cativeiro já vai passar, porque não vai não. O tempo é de Deus, gente.
O tempo é de Deus. Deus determina, o tempo é de Deus. Antes do Luiz Inácio ganhar as eleições, foi tanto falso profeta que hoje em dia eles até sumiram. A gente nem vê eles no YouTube mais. Acho que eles estão com tanta vergonha que eles enfiaram a cara num saco ou se enfiaram numa caverna que eles nem aparecem mais. Porque foi tanta profetada dizendo que ele ia morrer, que ele ia infartar, que ele nem ia assumir, entendeu? Que se ele assumisse, mas que ele não ia governar, né? Só que as pessoas esquecem que existe um Deus no céu. Existe o ódio do coração das pessoas, disfarçado de profecias. Muitas pessoas com ódio no coração, desejando a morte. Gente, nem o nosso Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor não tem prazer na morte do que morre. Convertei-vos dos teus maus caminhos e vivei vida com abundância. O nosso Pai Celestial não tem prazer na morte de ninguém. Mas o que nós vimos no período das eleições foram crentes, falsos profetas, líderes religiosos. Tinha gente que contava os minutos, tinha gente que determinava o dia, a hora, os minutos que o Luiz Inácio ia infartar, que ia morrer, que não ia assumir. Pois eu digo para vocês qual foi a minha oração. Senhor, guarda a vida dele, dá saúde para ele, que ele só venha partir no tempo aprazível do Senhor, não porque estão desejando a morte dele, não porque estão arquitetando a morte dele, mas que ele só venha partir no tempo aprazível do Senhor. Essa foi a minha oração e continua sendo. Agora, a revelação agora é sobre Alexandre de Moraes, que o avião dele vai explodir. As revelações agora é falando que quem vai morrer é Alexandre de Moraes, que tem gente arquitetando a morte dele. Cuidado com o que você deseja. Cuidado com o que você arquiteta. Porque o Deus que criou o céu, a terra e o mar, ele não dorme. Ele está te vendo. Ele sonda e conhece o seu coração. Cuidado que você vai cavar a cova e vai cair nela. Cuidado na lei do retorno, que o que você desejar para o seu próximo pode voltar contra você, contra a sua casa. Cuidado que você está desejando a morte do próximo e quem pode descer a sepultura, quem Deus pode encerrar o tempo de vida aqui na terra dos viventes pode ser você. Cuidado que Deus pode dar um basta. Que Deus pode te encerrar da face da terra porque você está desejando, está arquitetando, está fomentando, está colocando graveto. Está colocando graveto na fornalha. Porque tem pessoas que não têm coragem de fazer, mas vai lá e futuca. Começa a soltar, igual o Silas Malafaia. Teve aí no programa aí da loira aí, que eu não tô lembrando o nome aqui agora, e tá excitando o povo ir pra rua. Que vergonha, um pastor. Igual ele falou que ele não quer ser presidente da república, mas ele tem mais poder de manipular ele estando de fora. Ele tem mais poder de manipular. Deus ouviu isso, Silas Malafaia. Falando que o povo tem que ir para a rua, que o poder maior está na mão do povo. Excitando o povo a bagunça. Excitando o povo a contenda e a confusão. Deus não está neste negócio. Deus não está neste negócio. E aqui o povo, Deus manda Jeremias falar para o povo que quem não aceitar está debaixo do jugo de Nabucodonosor, porque foi ele que entregou o povo para Nabucodonosor. E Deus deixa bem claro, aquele que não aceitar está debaixo do jugo de Nabucodonosor, trarei sobre ele fome, peste e espada. Fome, peste e espada.
Deus promete que vai trazer sobre o povo naquela época. Aqueles povos que não aceitassem estar debaixo do domínio de Nabucodonosor. Gente, as coisas de Deus não são para ser questionadas, são para ser aceitas. Se você não aceitar as determinâncias de Deus, se você não aceitar as ordenanças de Deus, se você não aceitar obedecer, você está escolhendo sacrificar. Você está escolhendo sacrificar. E Deus deixa bem claro aqui nessa passagem. Jeremias 27, versículo 7. E todas as nações servirão a ele, e ao seu filho, e aos filhos de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. E acontecerá que se alguma nação, reino, não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, visitarei com espada, com fome e com peste essa nação, diz o Senhor, até que consuma pelas suas mãos. Melhor é obedecer do que sacrificar. Quando a humanidade não quer obedecer, ela decide então sacrificar. Nosso Deus, ele é misericordioso, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. E a palavra de Deus diz que não é o servo mais do que o Senhor e nem a criação mais do que o seu Criador. Nós somos criação, nós não somos mais do que o nosso Criador. Nós somos servos, nós não somos mais do que o nosso Senhor. Porque dele, por ele e para ele, ele criou e formou todas as coisas. E ele deixa aqui bem claro no versículo 5. Eu fiz a terra, o homem, os animais que estão sobre a face da terra pelo meu grande poder e com o meu braço estendido, e eu os dou a quem me agrada. Você está agradando a Deus para Deus te dar alguma coisa? Você está agradando a Deus para Deus entregar algo nas suas mãos, para Deus te entregar alguma governança? Você está agradando? Então não adianta esbravejar, não adianta querer criar motim, não adianta querer fazer contenda e confusão, porque senão Deus vai te fulminar. Deus vai te fulminar. Você vai parar num leito, Deus vai te parar. Para você parar de querer passar na frente de Deus. Para você parar de querer ser mais do que o Criador. Você é só criatura. Para você parar de querer ser mais do que o seu Senhor, porque você é só servo. Melhor é obedecer do que sacrificar. Ou a gente entende as ordenanças divinas, ou a gente perece. E o Senhor, ele instrui que nós devemos orar pelos nossos governantes, para que tudo vai bem. Assim como ele mandou Jeremias escrever a carta, e enviar para o povo que já estava cativo lá em Babilônia, e falar com o povo, não dê ouvido. Versículo, vamos lá, gente. Versículo 9. Não dê ouvidos aos vossos profetas, e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos agoeiros, e aos vossos enganadores, que vos falam, dizendo, não servireis ao rei da Babilônia. Porque mentira vos profetizam, para vos mandarem para longe das vossas terras, e para que eu vos lance fora dessa, e vós pereçais. Deus aqui fala para Jeremias, falar para o povo que já está lá em Babilônia, para não dar ouvido. Cuidado com os líderes religiosos que estão esbravejando, cuidado com os líderes religiosos que estão aí colocando lenha na fogueira, convidando vocês para ir para a rua, para fazer bagunça, para rejeitar, para não aceitar o presidente que está no poder. Cuidado, porque Deus fala aqui,
Ó, não dê ouvidos. Não, quer ver? Porque mentira vos profetiza para vos mandarem para longe de vossas terras e para que eu vos lance dela e vós pereçais. Deus está dizendo, gente, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus está falando, não dê ouvido para que não pereçais. Se nós dermos ouvido aos falsos profetas que estão profetizando que não é de Deus, que estão profetizando que o presidente da república vai morrer, vai infartar, vai isso, vai aquilo, está profetizando aí que o ministro vai explodir no avião. Gente, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do Senhor. Até para o inimigo de nossas almas nos tocar, só toca se Deus permitir. Lula só vai morrer se Deus permitir. E o dia que o Lula morrer, gente, o dia que o Lula morrer é porque é o tempo de Deus na vida dele que chegou. Até se alguém achar que deu cabo na vida do Lula, só vai dar se Deus permitir que dê. Só se Deus permitir. Às vezes tem gente que se vangloria, acabei com a vida dele. Não. Você já foi condenado. Você só foi um instrumento para que encerrasse o ciclo de vida, mas por permissão de Deus. Por permissão de Deus. O nosso Deus, ele não dorme. O céu é o trono dele, a terra ele tem por escabelo dos teus pés. Escabelo dos teus pés. Nós estamos aqui nos pés do Todo-Poderoso. Nós estamos nos pés do Todo-Poderoso. Somos como grão de areia. Se ele quiser, ele resume nós a pó. A nada. A nada. Então eu tinha que compartilhar essa palavra aqui com os irmãos, porque às vezes a gente solta alguns versículos, mas hoje eu estou trazendo na íntegra aqui para vocês, Jeremias capítulo 27, do versículo 4 até o versículo 11, né? Mas a nação que meter o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e livrá-la-á e habitará, e lavrará-la-á e habitará nela. Deus tem promessa para quem obedece. Mesmo quando Deus permite um servo do Senhor, uma serva do Senhor, né? E parar debaixo do domínio do inimigo, né? Existe um propósito de Deus. Existe um propósito de Deus em todas as coisas, né? Sabemos que chegou um tempo que Nabucodonosor começou a se sentir o cara. Chegou um tempo que Nabucodonosor começou a se vangloriar, né? Olha como que eu conquistei tudo com a força das minhas mãos. Nabucodonosor deixou Deus de lado, subiu na parte mais alta do seu palácio, olhou para tudo e começou a bater no peito. Eu sou o cara. Reinos e nações se rendem a mim. E o que foi que Deus fez? Fez ele pastar capim. Fez crescer penas, pelos e penas. Nabucodonosor ficou, se eu não me engano, por 7 anos, pastando como animal. Porque a palavra de Deus diz assim: não vanglorieis quando eu estiver tratando com os teus inimigos, para que eu não cesse o tratado. Nabucodonosor se vangloriou. Deus havia entregado o povo, a menina dos olhos dele. Porque Deus, ele nos ama. Deus, ele nos ama. Ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador.
Deus entregou o povo dele na mão do inimigo, porque o povo precisava dessa lição. O povo precisava se arrepender dos seus pecados. O povo precisava meditar no que estava fazendo, porque Deus havia tirado eles de um cativeiro de 430 anos. Deus tinha cuidado deles como nenéns. Provia o maná do céu todo dia para eles. Maná fresquinho. E Deus falava, não pega para o dia seguinte. Pega só a porção de cada dia. 40 anos, Deus não deixou faltar o maná. Deus não deixou faltar vestes, calçado nos pés deles. Deus deu livramento a eles contra as serpentes do deserto. Deus guardou de dia com uma nuvem e de noite protegia eles com uma coluna de fogo, para que nem os inimigos, nem nenhum animal os atacasse, o arraial. Aí Deus entrega a eles a terra que manava leite e mel. E eles fizeram o quê? Eles fizeram o quê? Começou pelos sacerdotes. Começou pela a tribo de Levi. Que Deus falou que eles não iam ter porção na terra, porque eles iam ficar responsáveis pelo templo. Foi os primeiros que se corromperam, que estavam cansados de ler as tábuas da lei para o povo. Começou pelos sacerdotes, foram os primeiros que se acovardaram e abandonaram a obra de Deus, que era de estar lendo a palavra para o povo, para que o povo não desviasse nem para a direita, nem para o lado. E chegou ao ponto que Deus foi alertando, através de profetas. E o povo zombava, o povo não dava ouvido. Deus falava que se o povo não se consertasse, que ia vir sobre eles o mal, e eles não deram ouvido. E Deus permitiu o povo ser levado a cativo. Deus permitiu. Foi Deus que permitiu. E Deus deixa bem claro no versículo 6, né? Versículo 5, eu fiz a terra, o homem, os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com meu braço estendido, e eu os entrego a quem me agrada. E naquele momento, quem estava agradando a Deus, naquele momento o coração que Deus olhou e viu, boa intenção, foi o coração de Nabucodonosor. E para ele, foi nas mãos dele, foi debaixo do jugo dele que Deus entregou o povo. Povo que Deus amava, mas que estava escarnecendo, mas que estava, né, no pecado, que estava na loucura, que estava na sodomia. Deus entregou eles debaixo do jugo de Nabucodonosor para que o povo se arrependesse. E o tempo é de Deus. O tempo é de Deus. Com 3 anos, a primeira leva estava lá no cativeiro. Com 3 anos, já estava achando que estava acabando o cativeiro já. Engraçado quando a gente fala de cativeiro, parece que estava preso em masmorra. Não. Eles só foram tirados do país de origem e foram levados para outro país. Para vocês entenderem que Deus fala com eles, edificar casa, eles tinham liberdade para construir. Que cativeiro é esse? Eles só tinham que seguir as ordens do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Mas lá eles tinham liberdade para edificar casas, lá eles tinham liberdade para casar, para se dar em casamento, porque foi assim que Deus mandou Jeremias escrever na carta: edificai casa, habitai nelas, dê seus filhos a casamento, dê suas filhas a casamento, e ora para que haja paz aí na cidade onde que vocês estão, porque na paz da cidade vós também estareis em paz. E é o que Deus fala para nós hoje, nação brasileira: ora para que haja paz no Brasil, ora para os governantes, porque na paz
da nação brasileira, na paz dos governantes, vós também tereis paz. Mas não é isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo líderes religiosos excitando bagunça. Líderes religiosos excitando confusão. Né? O pastor Silas Malafaia, ele estava no programa, tal do programa Na Lata, né? Daquela loira lá, gente. E ele tá excitando que o povo vai pra rua. Dizendo que o povo tem o maior poder, que o poder maior tá na mão do povo. Que se o povo for pra rua, o povo vai conseguir. Que diferença? Presta atenção. Que diferença tem o Silas Malafaia citar o povo ir pra rua com o que aconteceu no dia 8 de janeiro? Tinha alguém citando o povo a fazer aquilo lá no dia 8 de janeiro. E agora Silas Malafaia citando. Um homem que conhece a palavra de Deus, né? E ele acha que ele tá certo. Não sai na boca do Silas Malafaia. Na boca do Silas Malafaia não sai mais nada. O Silas Malafaia não prega mais a palavra de Deus. Ele só fala as palavras que saem na boca do Silas Malafaia. STF. STF. STF, Alexandre de Moraes. STF, Bolsonaro. São 3 palavras. STF, Bolsonaro e Alexandre de Moraes. Silas Malafaia, ele não é nenhum candidato político, mas ele entende, ele tá sabendo mais do que acontece lá dentro do Congresso Nacional. Ele tá mais por dentro das leis. Ele sabe do que vai acontecer ainda. Ele sabe dos projetos de leis que vão ser votados. Gente, o que é isso? Cadê o pastor Silas Malafaia? Pastor Silas Malafaia, homem de Deus, que pregava a palavra de Deus com excelência. Entendeu? É disso que eu tô falando, gente. É disso que eu tô falando. Deus não habita em meia contenda e confusão. A ordenança de Deus, orai pelos governantes para que haja paz, porque na paz da governança do país, a humanidade tem paz. O povo tem paz. Mas se não houver paz lá, em quem está liderando, em quem está governando, a nação também não tem paz. A nação não tem paz. E não sou eu que estou falando, não. Quem diz isso é a palavra de Deus. Quem diz isso é a palavra de Deus. Sabe? Eu podia ficar calada aqui dentro da minha casa, mas isso tudo, gente, Deus não me chamou para me acovardar. Deus me chamou como soldado valente. O Senhor já falou comigo que vai me colocar no meio dos grandes, para que eu abra a boca e fale tudo quanto Ele mandar. As consequências, Deus se responsabiliza. Deus não tem compromisso com tímidos e com covardes, e sim com soldados valentes e corajosos. Eu estava aqui dentro da minha casa esses dias, eu andava para lá e para cá, eu falei, eu vou juntar minhas coisas, vou pôr no carro e vou lá para a chácara, vou ficar para lá pelo menos um mês. Me sentindo sufocada de tanto de ver as notícias, de ver tudo que vem acontecendo. E nós estamos calados, gente. Quantos homens e mulheres de Deus de verdade, homens e mulheres de Deus de verdade, segundo o coração de Deus, porque Deus tem compromisso, sabe com quem? Jeremias falou assim, Senhor, eu sou só um menino, eu não sei falar. Deus falou o que com Jeremias? Não digas que você não sabe, porque aonde eu mandar tu irás, e tudo quanto eu mandar tu dirás. É com esses que Deus tem compromisso. Com esses que acham que não vão ser capazes, que acham que são pequenininhos. Mas Deus está levantando os pequenininhos, aqueles que acham que não são capazes. Deus vai levantar isso com voz de trovão na terra, para abrir a boca e falar tudo quanto Deus mandar. E não temas o homem,
Deus fala assim: quando estiver diante dos magistrados, não temas o que irás dizer. Abre a tua boca e eu te encherei. Assim diz a palavra de Deus, né? Eu falo para vocês, eu estava assim, querendo, sabe? Eu estava tão mal esses dias, com tudo que eu tô vendo, com tudo que eu tô ouvindo. Tem coisa que a gente vai se calando e começa, parece que vai esganar a gente, sufocar a gente. E a gente só ouve, a gente só vê e fica calado. Tô falando aqui pra vocês. Eu falei, eu acho que eu vou sair do meio disso tudo. Eu não quero ouvir. Lá na roça não pega celular. Falei, vou pra lá. Ficar lá. Pôr minhas coisas no carro. Vou se mandar lá pra roça. Preciso sair daqui. E aí eu pus meu joelho no chão e fui orar. Falei, Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim, Senhor? Me revela, fala comigo, me dá um sinal. O que o Senhor quer que eu faça? O Senhor falou comigo, abre sua boca. Abre a sua boca e prega tudo quanto eu mandar. E é por isso que eu estou aqui nessa tarde. Eu sei que muitos vão rejeitar essa palavra. Ontem mesmo já entrou uma pessoa num vídeo meu. Tinha que ser petista mesmo. Tem pessoas que são tão ignorantes que elas não prestam atenção no conteúdo que a gente está trazendo. Já entra com acusação. Aí entrou uma fulana aí, dizendo aí pra mim que eu tenho que me converter, que acho melhor, me chamou de tola, de mulher tola, vai se converter enquanto é tempo. Entendeu? Mas pode falar o que quiser. Tô calejada. Couro aqui é duro. Eu tomei muita pancada. Eu tive arma apontada na minha cara. Eu tive faca apontada pro meu coração. Isso quando eu tinha aí meus 19, 27. Eu tô com 47 agora. Já passei por muita coisa. Já sofri acidente de carro e já fiquei em cima do leito com as pernas paralisadas. Por 2 meses sem conseguir mexer. Mas o Senhor me colocou de pé. O Senhor falou comigo, eu te tirei das trevas, te trouxe para a luz para que você glorifique o meu nome. Colocarei diante de ti pessoas que nunca te viram, que você nunca viu. E você vai testemunhar tudo quanto eu mandar. Por isso que eu estou aqui ainda. Que a hora que Deus quiser, Ele recolhe meu fôlego de vida. Mas Ele falou que ainda não é a hora. Eu fiquei com Covid em 2021, um demônio apareceu dentro do meu quarto. De repente o chão do meu quarto sumiu, apareceu um buraco negro e aí apareceu uma entidade em pé. Aí falou assim comigo, eu tô te esperando, e deu aquela gargalhada. Eu falei, você tá repreendido em nome de Jesus. Aí ele sumiu, o buraco sumiu do meio do meu quarto, tinha 12 dias que eu tava no oxigênio. Aí, a minha respiração caiu, eu desmaiei, caiu para 82. Eu desmaiei, minha filha achou que eu tinha morrido, acordei com a minha filha deitada em cima de mim na cama, chorando, me pedindo para mim não morrer. E de repente, a minha oxigenação subiu para 93. E Deus me colocou de pé. Quando eu levantei da cama, parece que a cabeça estava desse tamanho. Eu andava, parece que a cabeça estava tombando para um lado. Aí comecei a andar devagarzinho aqui dentro de casa. E tô aí. Tô viva. E eu não tô aqui para ficar só comendo, dormindo
limpando casa, trabalhando no meu comércio, não. Há um propósito de Deus na vida de cada um de nós. E quando a gente não entende o nosso propósito, a gente vegeta. A gente cai em depressão, a gente se sente as fezes do cachorro. Quando a gente não entende o propósito de Deus na nossa vida. Mas quando nós entendemos o propósito de Deus nas nossas vidas, melhor é obedecer do que sacrificar. Amém? Fica com Deus. Vamos meditar na palavra. Vamos guardar a palavra do Senhor na tábua do nosso coração para nós não pecarmos contra o Senhor. Né? Quando nós entendemos as ordenanças do Senhor, tudo vai bem. Lembrando que criação todos nós somos. Mas Deus só tem compromisso com os filhos. E só é filho quem nasce de novo da água e do Espírito. Só é filho quem obedece. E quem vai herdar o reino do céu é só quem for filho. Certa feita Jesus falou para os discípulos: já não vos tenho por servo, mas sim eu vos tenho por amigos. Por tudo quanto meu Pai tem me revelado, eu tenho feito vocês saber. Ou seja, Jesus falou com os discípulos que naquela colocação ali, que Jesus fala com os discípulos, ele quis dizer que amigo é mais do que servo. Amigo tem um lugar mais especial do que servo. Porém, quem vai herdar o reino dos céus é quem estiver na posição de filho. Amigo não herda a herança de pai. Servo não herda a herança do Senhor, do teu Senhor. O empregado não herda do seu patrão. Amigo não herda. Quem tem direito à herança é filho. Porém, só é considerado como filho quem nasceu de novo. Só é considerado como filho quem nasce da água do Espírito e quem obedece. Quem caminha na presença do Senhor em obediência. Em obediência às ordenanças. Jesus Cristo, ele era o verbo, ele se fez carne e habitou entre nós, porque enquanto ele era o verbo, a letra, ele foi ignorado. Esse povo que foi levado a cativo para a Babilônia ignorou o verbo. Quem era o verbo? Jesus era o verbo que estava nas tábuas da lei. E os sacerdotes, depois que entrou na terra prometida, foram os primeiros que não quiseram mais ler as tábuas da lei para o povo. Se cansaram. O verbo foi ignorado. Então o verbo se fez carne e veio e habitou entre nós. Para nos mostrar qual é a perfeita vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus olhou e não viu o justo sequer. Mas Jesus falou: Pai, envia-me a mim. Deixa eu ir lá. Deixa eu me fazer carne como eles. Deixa eu compreender eles. E explicar para eles qual é a tua perfeita vontade. Para que eles possam voltar para casa e herdar a Nova Jerusalém. E herdar a cidade santa que está preparada. Só vai herdar a Nova Jerusalém só os filhos do Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, que criou o céu, a terra e o mar. E que só dá e só entrega para quem agrada a Ele. Você tem agradado ao Senhor? Quando Deus falou comigo essa palavra, né? Que Ele só dá e os dou a quem me agrada, no versículo 5, eu criei e formei todas as coisas com o poder das minhas mãos e com a força do meu braço estendido.
E eu dou a quem me agrada. Eu falei, meu Deus, eu preciso de agradar mais o Senhor, hein? Falei, Senhor, eu tô precisando de agradar mais o Senhor, que eu tô precisando de um monte de coisa, Senhor. Me dê. Me ensina como te agradar, Senhor. Para que o Senhor possa me dar. Amém, igreja? Fica na graça e na paz do Senhor. Que Deus nos abençoe. Em o nome de Jesus. Glória a Deus nas alturas do céu.